Abra no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24, no nome de Jesus. Claro que nós devemos sempre lembrar todos os dias o sacrifício que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Mas na manhã de hoje, este domingo de Santa Ceia, em que nós vamos cear, anunciar a morte e a ressurreição do nosso Senhor. E eu sei que iremos aprender algo aqui esta manhã. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24, você que encontrou, diga amém. Então lemos o que está escrito, que diz assim: ora, também um dos 12, chamado Dídimo, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe do meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crente? Bem-aventurados que não viram e creram. Feche seus olhos, Deus. Eis aí a tua palavra, Pai. Aplica em nosso coração. Nos ensine aqui, ó Pai, o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer. Porque queremos te adorar, queremos te glorificar aqui, ó Pai, mais uma vez. Eis-me aqui, usa-me conforme o teu querer, e que nós possamos sair aqui abençoados. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podeis assentar, amados, em nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, nós observamos tantas coisas. E é certo dizer que todas as pessoas que passaram ou que irão passar na sua vida, elas vão deixar alguma marca, alguma experiência para que você possa aprender. É claro que pessoas vão passar e deixar impressões, no caso negativas, positivas, e que você vai aprender algumas coisas com essas pessoas. Mas nesta manhã eu quero dizer o que você não deve aprender com Tomé, o que você não deve aprender com este discípulo. Eu observo que agora, se o Senhor Jesus, ele agora praticando o seu ministério, ele com 30 anos, agora ele começa, escolhe alguns discípulos, e ele escolhe um desses, e esse também é escolhido. E eles andam com o Senhor Jesus, ele caminha com o Senhor Jesus, ele vê o que o Senhor Jesus faz, ele vê as coisas que acontecem à volta dele. E é muito improvável não crer, porque ele está ali vendo, porque ele está observando. Então por isso, creio eu, que naquele momento ele não está acreditando em tudo que está acontecendo. Mas eu observo que então este homem Tomé, ele tem uma dificuldade muito grande em poder acreditar naquilo que os seus olhos não veem. Ele tem uma dificuldade muito grande em acreditar naquilo que não está diante dos seus olhos. Não é diferente de muitas pessoas, não é diferente de muitos amigos, colegas, conhecidos, em que você fala alguma coisa e eles dizem: não creio, eu não acredito, eu não estou vendo. As pessoas têm dificuldade em poder observar as coisas físicas para poder acreditar, isto é verdade. Talvez uma pessoa diz: eu fui curada, daí ele vai lá e questiona: cadê o exame antes e o exame depois? Talvez você diz a ele: eu fui batizado, ele: cadê as línguas estranhas, cadê os frutos do Espírito? As pessoas começam a questionar porque elas não conseguem ver com os olhos físicos, não conseguem ver com seus olhos carnais as coisas que Deus tem feito. E este homem, este discípulo Tomé, nós não aprenderemos algumas coisas com ele. Eu observo que ele
estava presente quando o Senhor Jesus, Ele agora está preparando uma ceia. Jesus agora Ele pega então o pão, e Ele então parte e distribui os discípulos, diz: esta é minha carne que será entregue por vós. Depois disso Ele pega então o cálice, o vinho, e distribui e diz: este é meu sangue, que é derramado por vós. Tomé estava ali, Tomé observa isso. Mas agora, depois que acontece que ele é entregue, e que ele agora então é preso, que ele agora está ali, sendo martirizado, sendo apanhado, sofrendo dores, tendo seu corpo dilacerado, por mim e por você. E ele agora está ali, se entregando por mim e por você. Nós devemos sempre entender isso, não apenas no dia de Santa Ceia. Não lembrar apenas no dia de Santa Ceia, que foi... Aí você passa 29 dias, e quando chega um dia da semana, você vai e lembra que o Senhor Jesus, Ele desceu até porque Deus amou tanto este mundo, Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você então lembra que então o Senhor então entrega o seu Filho por mim e por você. Talvez o único dia você se lembra, o Deus entregou seu Filho amado por minha vida, é por isso que estou aqui. Sendo que nós deveríamos fazer isso todos os dias, sendo que nós deveríamos entender isso todas as manhãs quando acordamos. Porque nós acordamos porque a misericórdia, essa que se renova todos os dias, é o motivo por nós não sermos consumidos. Mas essa misericórdia, Cristo veio porque o Senhor morreu por mim e por você. Porque talvez se não, o pecado já tinha tomado conta e Deus poderia acabar com a humanidade da mesma forma que acabou com a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas eu observo que este certo Tomé, ele já mostrava algumas características. Abrimos conta no Evangelho de João, capítulo 11, aonde está dizendo que Lázaro adoece, Lázaro está com uma enfermidade, e essa enfermidade vai tirar a sua vida. Jesus está distante. Jesus está ali porque também tinha passado pela Judéia, tinha passado por ali, os judeus queriam matá-lo, queriam pegá-lo. Mas quando ouve dizer que Lázaro estava, a irmã disse: se o Senhor estivesse ali, o meu irmão não teria morrido. E Jesus conversando e os discípulos observando isso. E Jesus dizendo que essa enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E Tomé observando isso. Depois Jesus deixa muito claro, dizendo: ei, Lázaro está morto. Mas nós vamos lá. Aí Tomé solta uma dizendo: disse pois Tomé aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Aqui nós temos duas interpretações. Pode ser que Tomé, corajoso, diz: nós vamos lá, e se ele for morto, nós também morreremos. Ou talvez ele está sendo irônico em dizer: nós vamos lá, os judeus estão nos perseguindo, nós vamos ali, nós vamos morrer. Tomé já deixava claro algumas coisas. Eu observo também no Evangelho de João 14, onde Jesus está dizendo, Jesus está conversando com os discípulos, dizendo que na casa do Pai há muitas moradas, que ele está preparando para ir preparar a morada para mim e para você. Ele está dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ele está dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu vou, e se acontecer, eu vou, mas vou voltar para buscar. E agora está conversando com eles. E agora ele fala assim com os discípulos: vocês conhecem para onde eu vou, vocês sabem para onde eu vou, e vocês sabem o caminho. Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como é que podemos saber o caminho? Aí Jesus disse, versículo 6 do capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus diz a ele que ele está ali com eles,
Mas Tomé tinha dificuldade de poder observar e entender as coisas. Mas também não era apenas Tomé que tinha uma dificuldade de acreditar. Porque quando o Senhor Jesus ele esperou na cruz, ele entrega a sua vida ao Pai, e então o véu se rasga, Jesus morre. Jesus morreu agora, ele está levando a ser sepultado. Ele foi sepultado. Colocou-se uma pedra posta. Jesus estava ali dentro. Mas no dia seguinte, Maria Madalena, ela vai até este local onde Jesus estava sepultado, Jesus estava morto. Quando Maria Madalena chega e começa a observar algo que jamais poderia imaginar, ela observa que a pedra está rolada, ela observa que o túmulo agora está aberto, e ela então aproxima, creio eu, e vê. O que está ali agora apenas são lençóis. O que está ali agora é apenas algo material, no caso, um lenço que foi coberto o seu corpo. Ela ainda não entende. Essa mulher não conseguiu compreender. Ela então sai correndo e vai até Simão Pedro e diz: olha, levaram o mestre, levaram o corpo do nosso Senhor. Simão Pedro e os discípulos ouviram isso e começaram a correr. Começaram a correr para ver talvez o que aconteceu de fato, poder ver com seus próprios olhos o que havia acontecido com o túmulo. E a Bíblia nos conta que um correu mais rápido que o outro, chegando lá, viu de fato que o túmulo estava aberto, viu que os lençóis estavam ali jogados no chão. E ele mas não entra, mas quando Simão Pedro chega, ele entra lá dentro e vê. Ele vê então o lenço no chão e o lenço à parte. Mas mesmo assim, esses também não conseguiram compreender o que havia acontecido. Eles foram. Maria Madalena estava chorando. E quando ela volta, ela observa depois. Ela voltou e viu dois anjos assentados, um na cabeceira e um perto. E perguntou: onde vocês colocaram o corpo do mestre? Onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? Depois alguém pergunta a ela o que ela procura. Ela achando que era o hortelão, ela fala e fala assim: ô Senhor, onde que o Senhor colocou o corpo do meu Senhor? Depois ele fala: mulher. Ele continua conversando, depois ele diz o nome dela. E ela vai e reconhece: Senhor, mestre. Jesus diz: anuncia aos discípulos, fala que ainda ficarei alguns dias por aqui. E ela foi, dá uma boa notícia. Imagine essa mulher correndo. Não sei se correu rápido, se correu devagar, não sei. Mas quando chegou os discípulos, olha o que Marcos 16, versículo 11 diz: e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Ela foi lá, falou: você ouviu o Senhor? Jesus falou comigo, Jesus está vivo. Mas os discípulos não acreditaram nela. Não era apenas Tomé que tinha dificuldade de acreditar em algumas coisas. Não era apenas Tomé que tinha dificuldade de acreditar em algumas situações. Os discípulos também, alguns deles também tinham esta situação, essa sensação de não conseguir acreditar. Também Marcos 16:13 fala: indo eles, no caso os discípulos que foram encontrados em Emaús, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. No caso não foram uma pessoa que disse, foram duas, três, que disse que Jesus estava vivo, mas eles não acreditaram. Mas agora eles estão reunidos. As portas estão fechadas porque agora eles estão com medo dos judeus, com medo daqueles homens, porque eles iriam poder prendê-lo, matar os discípulos. Não sei qual era o sentimento deles, mas eles estavam ali com as portas fechadas. Mas de repente, do nada, Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Tomé não estava ali. Os discípulos viram o Senhor, agora eles começaram a observar de fato que
perdeu, Tomé? Tomé, onde você estava, Tomé? Porque nós estamos aqui reunidos. Aonde você andou, Tomé? Porque Jesus esteve aqui. E Tomé disse que Jesus, só se eu ver os cravos, só se eu ver a marca, só se eu ver ele colocar as mãos do lado, que eu vou acreditar. Se não for isso, eu não vou acreditar. Talvez muitas pessoas vivam o 1º de abril, que eles falam que é o dia da mentira, mas isso é coisa do diabo. Pessoas têm vivido constantemente achando que tudo é mentira, que tudo pode ser fruto da imaginação daqueles que acreditam, ou outras coisas mais. Talvez você diz, fulano, Beltrano, ciclano, aí, o tempo está findando. Os dias estão acabando, os dias maus estão chegando, as coisas estão acontecendo, está tudo se cumprindo, e a pessoa vai lá e diz, aí, você é fanático, eu já ouço isso desde que nasci, os meus pais ouviram isso, os meus avós ouviram isso, então isso para mim é mentira, não acredito nas coisas, mas os sinais têm sido apresentados, e breve, eu acredito que nós estaremos tendo um corpo modificado, subindo nas alturas para encontrar com o Mestre. Mas Tomé queria estar ali para ver, mas ele não viu. Ele disse, eu só vou acreditar se ver. Eu só vou acreditar se de fato eu estiver ali com os meus olhos e poder enxergar. Muitas vezes é isso que você tem vivido, talvez nos dias. Talvez você ora a Deus e diz, Deus, abre uma porta para mim. Mas você talvez não acredita de fato na sua oração. Você talvez vai dizer, eu só vou acreditar quando Deus abrir a porta. Eu só vou acreditar quando Deus de fato me curar. Eu ouço dizer que pessoas foram curadas, eu ouço dizer que pessoas foram restauradas, eu ouço dizer que pessoas foram, mas eu só vou acreditar se isso acontecer comigo. Eu só vou acreditar se eu observar, se eu olhar no espelho e dizer, de fato eu fui restaurado, de fato eu fui curado, de fato eu fui beneficiado por Deus. O ser humano, nós temos essa dificuldade, talvez, de poder ver apenas aquilo que está diante dos nossos olhos, ver apenas aquilo que está diante da nossa vida. Talvez é compreensível entender, porque se nós olharmos para nossas vidas, nós vamos ter uma visão limitada, porque nós vamos ver apenas aquilo que está acontecendo agora, neste exato momento. Teremos a lembrança das coisas que passaram, porque o passado já passou. Mas nós temos uma certa barreira que nos impede de ver além do nosso presente. Mas a tua fé, ela é capaz de enxergar além daquilo que você está observando aqui agora, neste momento. A tua fé te faz acreditar naquilo que você não está vendo. Porque esse é o significado da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. Quando você espera em algo com fé, você está acreditando que aquilo vai acontecer. Você está acreditando, você não precisa ver para você acreditar, mas vocês têm fé suficiente para poder, breve, sentir. Mas o que eu e você não devemos aprender com Tomé? A primeira coisa que eu observei e destaquei dentro deste texto, dentro desta mensagem, foram 2 pontos que nós não devemos fazer, e não devemos aprender, e não devemos levar para a nossa vida. Eu quero deixar bem claro que ao Jesus, ele disse aos discípulos que ele iria morrer. Veja bem, Marcos 8,31 diz: e começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem deve sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciões e dos sacerdotes e dos escribas e ser morto, e depois de 3 dias ressuscitaria. Jesus está dizendo, né? Serei negado. Os sacerdotes, os anciões não vão dar crédito. Vou ser entregue, eu vou morrer, mas depois de 3 dias irei ressuscitar. Jesus já tinha dito isso. Jesus já tinha anunciado esse fato. Mas depois de tudo acontecer, Maria não entendeu, Pedro não entendeu, os discípulos não entenderam quando viram o túmulo vazio. Não entenderam aquilo que ele tinha dito antes, que ele iria morrer, mas ele
ele também iria ressuscitar. A primeira coisa que eles observaram quando chegaram lá era que alguém tinha roubado o seu corpo. A primeira coisa que eles observaram era que alguém tinha tirado o corpo do Senhor dali. Mas na verdade, o que aconteceu ali foi o que Jesus já tinha dito antes. Que ele iria morrer, e Jesus morreu. Mas ao terceiro dia ele também cumpriu a sua palavra, ele ressuscitou dos mortos e está caminhando entre os vivos. A questão que nós não devemos aprender com Tomé é não dar crédito a uma palavra dada por Deus. Tomé não deu crédito a uma palavra dada por Deus, porque Jesus disse: olha, eu vou morrer e vou ressuscitar. Ele não deu crédito, ele não ouviu. E nós devemos também da mesma forma. Ao contrário, nós não devemos aprender isso, pelo contrário. Nós devemos dar ouvido à palavra que Deus dá ao nosso respeito. Ouvir a palavra que Deus diz, que Deus ele coloca sobre a nossa vida, que Ele nos mostra. Se Ele disser que você irá passar pela prova, mas depois você será agraciado pela graça dEle, você será conduzido por Ele, então acredite, porque você vai passar por esse percurso, por essa fase, mas Ele vai estar segurando as suas mãos para que você complete esse caminho. Você tem que entender que quando o Senhor Deus Ele então menciona algo para o seu povo, quando Ele menciona algo para as pessoas que estão acreditando e sedentas por Ele, Ele zela por sua palavra, tanto que a própria palavra diz que passa os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Quando Deus ele diz algo a teu respeito, quando Deus ele planeja, Ele projeta algo para você, tenha certeza, acredite que numa hora certa isso vai acontecer. Tomé estava ali, Jesus falou e ele ouviu isso, mas quando precisou ele lembrar deste fato que o Senhor disse, parece que isso foi apagado de sua memória, parece que isso foi apagado dos seus pensamentos, porque talvez várias pessoas, não foram uma, não foram duas, foram os discípulos dizendo: ei Tomé, nós vimos Jesus, Jesus está vivo, Jesus andando por aqui, mas ele mesmo assim não acreditou. Tomé não acreditou, e é a segunda coisa que nós devemos não aprender com Tomé: ver apenas com os olhos físicos, acreditar apenas naquilo que os teus olhos físicos veem. João 20, versículo 29 diz: e disse Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Glória a Deus. Você é um bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados, queridos, porque nós não estávamos lá, nós não vimos o Senhor andar, o Senhor ajustado, mas nós acreditamos na sua palavra, nós cremos na sua palavra. Nós não precisamos ver, nós não precisamos ver o Senhor Jesus, mas nós simplesmente acreditamos na presença, acreditamos no seu sacrifício, acreditamos em tudo aquilo que Ele fez por mim e por você. É por isso que nós somos bem-aventurados, porque nós não precisamos ver para crer, apenas nós cremos porque isso está em nós. A palavra de Deus, ela percorreu locais, lugares. A palavra ela veio ao meu encontro, veio ao teu encontro. E por essa palavra nós cremos nele. Por essa palavra nós acreditamos no Senhor. Então eu quero ser mais claro para você. Não aprenda com Tomé, não aprenda apenas a não dar crédito ao que Deus fala. Pelo contrário, dê crédito naquilo que a palavra de Deus fala, naquilo que Deus fala para você, para o povo dele. Nós devemos dar crédito, lembrar das promessas, lembrar daquilo que ele disse anteriormente, e que de fato que tudo que o Senhor disse se cumpriu, e outras coisas ainda irá se cumprir. Se fosse talvez um ser humano que por muitas vezes de 10 palavras apenas 2 se cumpriram, ele honrou as 2 palavras. Ao contrário disso, a nossa sorte ainda bem que
Jesus, todas as vezes que ele mencionou algo, que ele disse algo, ele então cumpriu. E outras coisas, como eu disse, ainda irá se cumprir. E a última delas eu quero que se cumpra. É que nós temos ter um corpo modificado e nós subirmos e louvarmos Ele para toda a eternidade. Mas nesta manhã de domingo, em que nós estamos aqui reunidos no mesmo propósito, aonde nós vamos pegar o pão, partir. Nós vamos partir estes pães, porque esta é a carne que foi entregue por nós. Pelos nossos pecados, por nossas falhas, nós entregamos o Senhor Jesus. Semelhantemente, o vinho é o sangue do Senhor, é o Novo Testamento. E quando nós observamos o Novo Testamento, nós observamos que só há um testamento quando alguém morre. Há um testamento quando alguém está ali. E o inventariado agora está lendo, o advogado, o juiz está lendo o testamento, dizendo: ei, você vai receber X, você vai receber Y, você vai ser beneficiado por isso, te deixou essas coisas, te deixou esses bens. Um testamento, ele traz isso. Mas essa aliança deste Novo Testamento está dando algo para mim e para você, algo que nós precisamos. É esta herança. Esta herança é a nossa salvação. Esta herança é o nosso perdão. É o perdão dos nossos pecados, é o perdão das nossas falhas. Ele morreu por mim, por você, e deixou um testamento dizendo que o meu sangue te purifica de todo pecado, que o meu sangue te deixa limpo, branco como a neve. O sangue do Senhor, esse testamento. E nós iremos lembrar desse sacrifício que o Senhor fez por mim e por você. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Eu quero concluir, amados, que o que aconteceu com Tomé, engana-se você que ainda não acontece. Porque acontece, existem pessoas que têm dificuldade de conseguir enxergar além das dificuldades. É natural do ser humano, talvez não conseguir, porque ele não consegue ver além no mundo espiritual. Mas o Senhor, Ele já te via, e é tanto que a Bíblia nos conta que Ele orou pelos futuros crentes. Ele orou por aqueles que iriam acreditar na sua palavra. E você está aqui porque você acredita na palavra. Porque esta palavra é a verdade. E Ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Em João 14,6 Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a nossa verdade. Jesus é quem nós devemos seguir. Jesus é quem nós devemos ouvir e devemos de fato adorar. Ele é o nosso caminho. Ele é a nossa verdade. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que nós devemos seguir. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso foco. Nós não devemos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Mas nós devemos todas as vezes lembrar, trazer a memória, todos os dias. É claro que você não vai pegar o pão e o vinho todos os dias, mas você tem que lembrar na sua mente que Ele morreu por mim e por você. Por isso que cada dia que se passa, nós devemos adorar, engrandecer, dizendo: obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por morrer por mim, por nos dar a oportunidade de ser melhor, por nos dar a oportunidade de estar crescendo, nos dar a oportunidade de estar vivendo e observando tantas coisas acontecendo. Você não deve aprender com Tomé, não. Claro que Tomé deve ter outras qualidades, mas eu quero dizer para você não aprender isso com Tomé. Porque ele foi um que ouviu o Senhor dizendo que iria morrer, mas ele ressuscitaria. Mas na hora H, na hora que precisou, ele não lembrou disso e disse: eu só vou acreditar, eu só vou crer, eu só vou, se eu ver as mãos dele e ver ela perfurada, eu só vou acreditar. Se eu colocar as minhas mãos do lado dele, eu só vou acreditar se eu conseguir ver ele. E quando Jesus, ele então chegou depois de 8 dias, ele já vai direto com Tomé. Tomé, pega o seu dedo, Tomé, coloca aqui nas minhas mãos. Tomé, pega a sua mão, coloca do lado da minha, Tomé. Tomé disse: Deus meu Deus. Jesus disse a ele: porque você viu, você creu. Então nós não devemos apenas
Se Deus quiser te mostrar alguma coisa, glória a Deus. Se Jesus quiser te apresentar, glória a Deus. Mas não espere ver para crer, acredite. Porque a sua fé. E Hebreus 11:6 diz que sem esta, no caso a fé, é impossível agradar a Deus. Então você, mesmo que seja uma fé como o tamanho de um grão de mostarda, que você tenha essa fé, para que você enxergue além das suas dificuldades, além das suas limitações, além das coisas que tem te prendido, para você ver que um futuro melhor te espera, mas com o Senhor Jesus. Então não aprenda com Tomé, acredite na palavra de Deus, dê crédito na palavra dele, porque ela ainda permanece firme. Ela não foi estruturada sobre uma casa feita sobre areia, que vem a água e passa, não. Ela foi estruturada por Deus, pelo Senhor, foi inspirada por Ele. Nós devemos dar crédito a esta palavra. E não apenas olhe com os olhos físicos, mas enxergue além. Feche os teus olhos. Deus, ó Pai, nós aprendemos aqui esta manhã, Deus, que nós devemos, ó Pai, não aprender com Tomé a questão de não dar ouvidos à Tua palavra, não acreditar no que o Senhor falou, de apenas enxergar aquilo que os olhos físicos veem, Deus, mas não. Nós queremos, ó Pai, de fato dar crédito à Tua palavra e acreditar naquilo que ainda não existe, mas vai acontecer, meu Deus. Pai, aqui estamos esta manhã, Deus, e nós a lembramos, e nós, ó Pai, veio a nossa memória que, ó Deus, que essa nova aliança, que este novo testamento, este testamento que nos dá o direito, ó Pai, de ser purificado, de ser lavado pelo Teu sangue, ó Pai, de ser mudado pelo Teu sangue, este sangue, ó Deus, que nos purifica de toda, ó Pai, imundície, que nos deixa limpo, ó Pai, ó Deus, Pai, até o encontro do Teu servo neste momento, o encontro da Tua serva neste instante. Meu Deus, estamos aqui porque lembramos do Teu sacrifício e agradecemos, porque se não fosse isso, não estaríamos aqui, ó Deus, mas aqui estamos aqui para adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome, agradecer o Teu nome e dizer, meu Pai, que Tu és o Deus, ó Pai, que nós devemos adorar, o Deus santo e poderoso, em que nós acreditamos, ó Deus, nós acreditamos que o Senhor ainda é o mesmo Deus que cura, ainda é o mesmo Deus que sara, ainda é o mesmo Deus que liberta e que restaura. Meu Deus, eu não preciso, ó Pai, ver, mas eu simplesmente creio no Senhor, porque a Tua palavra é bem clara. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Nós estamos aqui porque nós, ó Pai, não precisamos ver, mas acreditamos no Teu poder, acreditamos que o Senhor ainda, ó Pai, jamais perdeu o controle. O Senhor tem o controle de todas as circunstâncias da vida do meu irmão e da minha irmã. Deus, abençoe a nossa vida. É o que eu te peço esta manhã, Deus, que o Senhor possa aplicar a Tua palavra em nosso coração, que possa trazer a mudança na nossa vida, para que possamos ser, ó Pai, servos melhores, homens e mulheres, ó Pai, mais tementes ao Senhor, que se lembre da Sua palavra, que se lembre dos Seus estatutos, dos Seus mandamentos. Deus, que o Senhor, ó Pai, continue agindo no nosso meio, e esteja conosco, ó Pai, até a hora que o Senhor virá, até a hora que o Senhor vier, meu Deus. Prepara a Tua igreja, prepara a nossa vida, que possamos ser, meu Pai, pessoas que estão, ó Pai, sendo santificadas, ó Pai, que pessoas que estão sendo separadas, que estão deixando os prazeres da carne para Te engrandecer, meu Deus. Pai, abençoe a Tua igreja, abençoe, ó Pai, essa é a minha oração, em nome de Jesus, ó Deus. Eu Te peço e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você concorda comigo, exalte Ele com palmas,